Boa noite, queridos companheiros do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Meu nome é Margarida, nós vamos estudar juntos, nesse mês de homenagem e gratidão a Jesus, o capítulo que fala de curas de Jesus, e essa visão de Jesus enquanto médico do corpo e da alma. Nós trouxemos como página inicial do livro Pão Nosso, uma página que fala, Pão Nosso, né, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Curas, capítulo 44. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. É uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Emmanuel diz assim: realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse a golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Assim, meus queridos, como prece inicial, nós vamos cantar a capela uma música de Maria Elza Tiscati intitulada Vem, ó Senhor. Que possamos nos envolver, então, nas energias salutares que vêm do alto. Vem, ó Senhor, me envolver com o seu doce amor. Vem, ó Senhor, quero ser um pássaro cantador. Vem, ó Senhor, vem, ó Senhor, vem me fazer melhor. Encher o ar com perfumes suaves de paz. Quero abraçar criancinhas, fazê-las felizes. Vem, ó Senhor, vem, ó Senhor, vem me fazer melhor. Graças a Deus. A doutrina dos espíritos, em 1857, acenou uma nova era para o conhecimento científico
que repercute também na ciência médica através de conceitos trazidos em O Livro dos Espíritos. Dentre esses conceitos, nós vamos ver na pergunta 27 que os Espíritos nos dizem que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, na questão número 1, os Espíritos nos dizem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E na questão 23, Espírito é o princípio inteligente do universo e, como seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Também nos dizem que são seres incorpóreos e que não têm fim, ou seja, o Espírito é eterno. Já quanto à matéria, na questão 30, os Espíritos nos dizem que ela é formada de um só elemento primitivo, o qual é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Então, desse elemento material, desse elemento primitivo, se junta o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria mais grosseira. Do fluido universal derivam o fluido vital, ou princípio vital, e o perispírito. Assim, a gente vê na questão 64 que os espíritos dizem que a vitalidade é uma propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações. E isso que nós chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. É o fluido vital. Na questão 66, os espíritos dizem que o princípio vital, ou fluido vital, é um só para todos os seres orgânicos, porém modificado segundo as espécies. Ele dá movimento e atividade e distingue os seres orgânicos da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. A gente vê que as moléculas elas se movimentam, mas a pedra, a gente não considera que ela esteja animalizada, vivificada, porque lhe falta esse fluido vital. A matéria recebe esse movimento e não a dá. E ainda na linha dos conceitos, vamos ver que os espíritos, na questão 71, respondem que a inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, até seres unicelulares já são envolvidos por essa individualidade, essa questão da sobrevivência, da relação com o mundo exterior. E o perispírito, os espíritos colocam que é esse envoltório, é o envoltório do espírito. Então, nós temos um corpo físico, um corpo material, um corpo de carne, um perispírito, que é uma matéria quintessenciada, é uma matéria mais sutil, saída daquela matéria primitiva, desse fluido universal, e que quando nós estamos desencarnados, nós somos apenas espírito e perispírito. Tudo o que fazemos e pensamos fica registrado no perispírito. É como se fosse uma mancha, fica marcado ali, impresso,
nesse perispírito. E quando o espírito vem ocupar um novo corpo, o perispírito ele se molda, ele vai se ligando, molécula a molécula, célula a célula, né? Ele impressiona o DNA das células desse novo corpo. Então, na escala evolutiva, né, todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorante, né, dizem os espíritos para a gente. Mas Deus está sempre criando, então nós estamos em escalas diferentes, mas todos nós trazemos ainda algum grau de imperfeição registrado nesse perispírito, né? Algum grau de impureza. E as doenças, elas são como que aspiradas, elas são drenadas, atraídas pelo nosso corpo físico. É à medida que nós vamos encarnando, que nós vamos nos depurando, que nós vamos nos aperfeiçoando e nos melhorando. E esse perispírito também, ele vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais etéreo, cada vez mais luminoso, né? Cada vez mais limpo. Mas enquanto nós trazemos essas marcas, essas chagas, essas feridas, ele vai impressionando de alguma forma, né? Ela vai sair, ela vai escoar do perispírito para o corpo físico. É como se fosse assim, digamos que a gente tem uma ferida no corpo, por exemplo, e aí eu vou colocar uma roupa. Aí se eu tô com uma feridinha aqui, quando eu coloco a roupa, em cima da ferida começa a drenar, né? Fica aquela coisa manchada, que é o que a gente vê. Mas a lesão ela está mais profunda. Né? A gente tira a roupa limpa, coloca ela de novo, daqui a pouco reaparece. Né? Porque não tratou a causa, a gente só está tratando a consequência. Então, diz Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus, a doença que fere o corpo físico procede do espírito mutilado, né? Dizendo mesmo dessa doença como um caminho, né? Ela sinaliza para a gente que existe algo mais profundo que precisa ser tratado nesse caminho de cura. Daí a gente vê a justiça das aflições, né? É como a gente viu na página de abertura. Às vezes, né, são várias as funções, mas uma das funções, às vezes, da doença é de nos frear um pouco, porque se não fosse por ela, talvez nós estaríamos ali fazendo vários atos equivocados. Então, ela funciona também como um freio para a gente. E, como a gente diz, é uma forma... Esse sofrimento, esse bem sofrer, ele traz para a gente uma lição, um aprendizado. Então, diante da doença, a gente precisa entender o que é digno de cura, que nos fala Hahnemann, né, em homeopatia. O que a gente pode curar? Você vê que Jesus não curou todo mundo. Né, curou algumas pessoas, que a gente vai entender mais adiante, né? Por quê? E voltando, né? Por isso que Hipócrates, ele nos coloca, né? E nem tudo a gente vai poder curar, porém aliviar sempre, né? Curar quando possível, aliviar sempre. A gente vai trazer então do livro A Gênese. Existe um capítulo que fala só de curas e outro capítulo que vai falar das curas de Jesus. E nesse capítulo 15 da Gênese, no item 14, a gente vai ver a cura do paralítico de Cafarnaum, em que Jesus passando vê esse paralítico, né, e observando a sua fé, tá, textual assim, por Mateus, no capítulo 9, versículo de 1 a 8, então, Jesus vendo a fé dessa pessoa que estava paralítica, ele fica compadecido, né, e fala: meu filho, teus pecados estão perdoados.
As pessoas que estavam ao redor, né, os fariseus, quem é esse que perdoa até pecados, né? Quem dá esse poder, né, para perdoar pecados? Quem está se achando, né? E Jesus, captando esse pensamento, né, capturando esse pensamento, ele retorna assim, né? O que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Aí ele vira depois para a pessoa, né, com essa paralisia, que estava lá deitado, acamado, né? Levanta-te e anda. Vai, pega o teu leito e vá para casa. Então, nisso, a gente vê que antes de fazer a cura do corpo, houve essa liberação do espírito, né? A liberação da questão da culpa. Ele já tinha quitado a sua cota, já estava resolvida a situação, não tinha mais sentido da doença estar escoando, porque o que estava causando já estava curado. Então, curando a causa mais profunda, a cura do corpo físico se torna, então, muito mais fácil e muito mais real, né? Assim, diz no capítulo 14 da Gênese, né, que fala das curas: o espírito é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então, é um fluido que sai do seu próprio envoltório, né, que ele vai inocular nessa substância deteriorada. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Isso também está na Revista Espírita de março de 1868. Então, o poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, quanto mais elevado, quanto mais iluminado é o ser, mais puro é o fluido que ele detém. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, aquela vontade intensa é capaz de direcionar esse fluido e fazê-la aprofundar até onde é necessário, nessas várias camadas que nós possuímos, nesses, né, como diz André Luiz, né, ele vai descrever essas outras camadas do perispírito. Aqui, né? E aí a gente vai lembrar também, trazer a cura do leproso, que está em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Marcos e Lucas também fala sobre isso, né? Em que chega uma pessoa, né, portadora de lepra, e diz: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Então, a confiança, a fé, ele sabia, ele tinha essa certeza, essa convicção de que se Jesus quisesse, o limparia. E essa limpeza, né? E ao que Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou curado. Então, foi uma cura instantânea, né? Mostrando, né, provando essa ação da vontade e esse reconhecimento do quanto a vontade ela é fundamental ela é importante para esse efeito, né? Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes pode ser lenta ou rápida. Então, pode ser uma cura instantânea, mas também pode ser uma cura progressiva. Na maioria das vezes, a gente observa mais essa cura que vem aos poucos, né?
Jesus também mostra, mesmo que esteja uma cura rápida, há um momento em que a cura ela acontece em segmentos. É um momento descrito por Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26, do cego de Betsaida, né, em que Jesus vai, pega da saliva, manipula e passa nos olhos do cego e pergunta então para ele se já estava vendo, se estava enxergando. Ele diz: estou vendo homens como se fossem árvores, quer dizer, aquela visão ainda distorcida. E Jesus coloca novamente a mão sobre os olhos, né, faz essa imposição e ele vai então clareando a visão até que é um momento que ele fala assim: estou vendo. E aí também essa ação desse fluido magnético, desse fluido curativo, né? Que todos nós possuímos, né? A gente tem esse campo magnético e esse fluido magnético. E a gente não vê, né, com os nossos olhos sensoriais, mas já existem esses equipamentos, não é à toa que existe a ressonância magnética, por exemplo, né, que ressoa, é o som que ressoa desse magnetismo que nós temos. Então a ação magnética ela pode se dar pelo próprio fluido do magnetizador. Então a pessoa que está encarnada exercendo esse magnetismo, que aí chama magnetismo humano, e nisso entra também a questão da autocura, quando a gente volta a esse nosso fluido magnético para a cura das nossas células, né? Pelo fluido dos espíritos, que é o magnetismo espiritual, são as curas atribuídas a santos, a Espírito Santo, a entidades, né, que é o espírito que não está num corpo de carne, e também pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador. E aí é um magnetismo humano e espiritual, quanto que o outro era humano puro, espiritual puro, esse é associado, né? Aquele momento em que está, por exemplo, um médium de cura, ele está doando também um pouco do fluido dele e também o espírito que está ali se manifestando através dele está efetuando aquela substituição, né, da molécula malsã pela molécula sã. E a gente vê na ciência, a ciência vem avançando e novas ciências vão surgindo, uma delas a questão da ontogenética, que é um ramo da ciência que estuda a origem e o desenvolvimento de um organismo desde o ovo fertilizado até a morte do indivíduo. Em termos gerais, é a história das mudanças estruturais de uma determinada unidade, que pode ser uma célula, um organismo, uma sociedade de organismos, sem que haja perda da organização que permite a sua existência. Quer dizer, ver essas modificações acontecendo na estrutura. E é nisso que eles estudam, inclusive, esse processo de cura. Aí a gente traz, lembrando daquela questão da vontade, né? O magnetizador ele deseja curar, agora existe também a vontade de ser curado da pessoa que quer receber aquela bênção, né? Então a gente vê, Marcos cita no capítulo 5, versículo 25 a 34, a cura da mulher hemorroísa, né? Que a gente chama de metrorragia, aquele fluxo menstrual intenso, né? Que às vezes dura direto. Então a mulher já vinha há 12 anos com esse processo, essa luta, seja lá a causa realmente não nem tinha como a época, né? A tecnologia para identificar, mas você vê que ela toca em Jesus e ele percebe que o fluido magnetizador, né, o fluido curador, saiu dele.
E ele fala, quem me tocou? E os discípulos, mestre, nessa multidão, todo mundo, um esbarrando, e o senhor quer saber quem te tocou? E ele fala, eu senti sair de mim o dom. E ela, a mulher, também percebeu que imediatamente ela se sentiu curada, sentiu recebendo. Ela fica meio assustada, com receio de ser repreendida, né? Porque ela buscou esse magnetismo sem pedir, assim, né? E ela se pronuncia e Jesus fala, minha filha, a tua fé te curou, né? Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. Então, o fluido nesse caso ele é aspirado, né, pelo desejo ardente da pessoa do doente. Então, quando Jesus fala em vários momentos, a tua fé te curou, né, percebendo que era um homem de fé, então essa fé não é apenas a crença pura e simplesmente, porque existem pessoas que buscam a cura, acreditam, são religiosas, frequentam templos religiosos e não obtêm a cura. E existem outras pessoas que de repente nem acreditam, se dizem até mesmo ateias, né? Não acreditam em nada, porém a vida dessa pessoa é uma vida em oração. É uma vida ética, é uma vida cheia de conceitos morais. Então é muito mais a questão da ação, da atitude, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e a gente coloca aquilo em vivência, em prática. Isso é a fé. Então, é nesse momento que a cura é permitida, porque a gente que se libera, né? A gente que se autoriza, porque ela usa daquela história da doença como caminho, né? Então, assim, eu descobri, tem até a música que fala, eu descobri que Deus não castiga ninguém, né? A gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Então, nós atraímos para nós aquela experiência difícil e nós nos liberamos também dessa experiência. Então, quando nós estamos prontos, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando a gente está pronto, a cura ela vem por algum mecanismo. Então Jesus curou e recomendou os seus discípulos também para curar. E a gente vê no Pentecoste, né, esse momento em que a espiritualidade chega, né, e os discípulos então começam a profetizar, né, a curar. Maria estava presente nesse momento. E a gente percebe que ao longo dos séculos, né, a gente tem a herança abençoada que a Igreja Católica nos trouxe e vários espíritos, vários seres humanos que fizeram esse pulo, fizeram esse trabalho interno e se tornaram os santos, né, aos quais é dedicado tanta oração, e a gente vê essas curas acontecendo e a gente lembra então de Maria, em suas várias modalidades, né, da anunciação, do desterro, da concepção, e a Maria da Concepção Aparecida, que veio dessa estátua, né, que no século XVIII os pescadores encontraram no Rio Paraíba do Sul, e naquele local foi pedido para erigiram a igrejinha e aquela estátua que sumia, que aparecia, e a partir dali quantos pedidos, quantas orações foram atendidas de cura, ao ponto do povo brasileiro, né, escolher Maria, a mãe de Jesus, como a sua padroeira, né, essa grande protetora, essa alma belíssima de extremado amor. Então, a gente vê essa igreja, a catedral imensa, né, e que tem uma sala dos ex-votos que comprovam, né, são pessoas que receberam bênçãos de cura, que oraram, que pediram a Maria, e a Nossa Senhora então vem e com esse coração amoroso, segundo a permissão do alto,
a bênção é atendida e as pessoas vão lá e fazem a reprodução daquele órgão, daquela parte, em cera, enfim, e deixam lá como uma forma de agradecimento. Então, que a gente possa entender, que a gente saiba diminuir, né, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, entendendo que nesse momento, né, é importante sim esses cuidados exteriores que a gente está tendo para evitar uma doença infecciosa que nesse momento, por desconhecimento do nosso organismo, e a gente desconhecer mesmo a doença, ela é tão contagiosa. Então, mas que além desses cuidados exteriores, que nós possamos, mais do que tudo, fazer o nosso cuidado interior, né? Mantendo as nossas vibrações de paz, o nosso sentimento, cuidando dos nossos pensamentos, das nossas ações, a nossa palavra, continuando esse trabalho de reformulação, de reforma íntima, porque é isso que realmente melhora a qualidade do nosso sistema imunológico. A gente vai entender que esse corpinho de carne, ele tem um prazo de validade mesmo, mas cabe a nós fazer esse cuidado para que ele que a gente possa chegar a essa completude, né, do prazo que nós temos para estar aqui, que a gente não acelere esse desgaste, que a gente possa dar tempo para a gente aprender ao máximo, usufruir ao máximo dessa vivência, dessa experiência aqui na Terra e trabalhar, né, essa evolução. Eu agradeço muito a vocês por toda essa paciência, por esse carinho e desejo que a gente continue estudando sempre, né? Porque esse mandamento, né, espíritas amai-vos, que a gente exercite o amor, esse amor que perdoa, esse amor que entende que todos nós somos falhos, a gente erra também, esse auto-perdão e o perdão aos nossos companheiros. E também que a gente possa se instruir, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai repetindo a lição, até que ela vá ficando de fato em nosso coração. Muita paz a todos, um Natal abençoado. Muita luz e continuemos emitindo essas energias curativas para todos os nossos irmãos tão necessitados nesse momento. Muita paz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem Jesus e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença